já que a nossa fé é de que Deus nos fala por meio da sua bendita e santa palavra. Deste modo, eu convido você, meu irmão e minha irmã, a abrir a palavra de Deus na primeira carta de Pedro, capítulo 1, versos de 1 a 12. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versos de 1 a 12. Amém, irmãos e irmãs? Assim diz a palavra de Deus. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem, não havendo visto, amais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais, com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Foi a respeito dessa salvação que os profetas indagaram, inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós, outros destinada, investigando atentamente qual a ocasião, ou quais as circunstâncias oportunas, indicadas pelo Espírito de Cristo, que neles estava ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que os seguiriam. A eles foi revelado que, não para si mesmos, mas para vós outros, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas, por aqueles que, pelo Espírito Santo, enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, coisas essas que anjos amelam prescrutar. Esta é a palavra de Deus. O tema que vou partilhar com vocês é a esperança dos eleitos. A esperança dos eleitos. Os versos 1 e 2 apresentam-nos a palavra eleitos, que pode ser substituída por salvos. O verso 3 apresenta-nos a esperança, que Pedro vai chamar de viva esperança. Daí a razão deste tema, a esperança dos eleitos. Deus amado, nós mais uma vez te pedimos que tu venhas em o nome de Jesus falar conosco. Ó Espírito Santo, que tu venhas trazer a cada um de nós palavras de vida. Ó Espírito Santo, venha usar-me com autoridade, para que as palavras que vão sair da minha boca sejam palavras que venham de ti, com a finalidade de edificar o teu povo, os teus servos. Em nome de Jesus, nosso Deus Redentor.
Amém e amém. Meus irmãos, eu penso, e minhas irmãs, que vocês sabem que é impossível viver neste mundo sem ter esperança. É impossível vivermos neste mundo tão conturbado, tão complicado, sem termos esperança. Alguém já disse que uma pessoa consegue suportar até 40 dias sem comida, até 4 dias sem água, até 4 minutos sem ar, mas não conseguem viver sem esperança segundos. Já dizia um antigo ditado romano, onde há vida, há esperança. Ter esperança significa confiar em algo positivo, ou seja, confiar em algo melhor, apesar do pior. Existem 2 tipos de esperança: uma esperança passiva e uma esperança ativa. A esperança passiva é a esperança que não promove ações capazes de evidenciar confiança, fé num porvir melhor, num futuro melhor. A esperança ativa é a esperança que promove ações capazes de evidenciar confiança, fé num porvir melhor, num futuro melhor. É o que Pedro chama de viva esperança. No verso 3, viva esperança, é uma esperança ativa, que promove, portanto, ações capazes de evidenciar confiança, fé, de que um futuro melhor aguarda os eleitos de Deus, os salvos. Se nós observarmos com cuidado a carta de Pedro, a primeira carta de Pedro, nós vamos entender que o adjetivo viva, que qualifica a esperança, é usado por Pedro de modo recorrente. E Pedro o usa com um propósito, o propósito de dizer ao povo de Deus que tudo que Deus faz, melhor dizendo, é vivo e permanente. O nosso tema é a esperança dos eleitos, ou a esperança dos salvos. Nós já vimos até aqui que é impossível alguém viver neste mundo sem ter esperança. Nós já vimos até aqui que o apóstolo Pedro diz que os eleitos, que os salvos, que o povo de Deus vive em função de uma viva esperança, de uma esperança ativa. Deste modo, é preciso sabermos, já que o nosso tema é a esperança dos eleitos, quem são os eleitos? Quem são os eleitos? E, por conseguinte, o que está relacionado à esperança dos eleitos? Primeiramente, vejamos quem são os eleitos, de acordo com os versos de 1 a 12 do capítulo 1 da primeira carta de Pedro. Quem são os eleitos? Em primeiro lugar, são pessoas separadas para a salvação, de acordo com a vontade efetiva de Deus. São pessoas separadas para a salvação, de acordo com a vontade efetiva de Deus, positiva, real, factual de Deus. É o que diz o verso 2. Observem comigo o que diz o verso 2. Eleitos, segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. A primeira parte do verso 2 destaca exatamente isto, que os eleitos são pessoas separadas para a salvação,
de acordo com a vontade efetiva de Deus. Vocês sabem que existem muitas traduções do Antigo e do Novo Testamento. Entre os séculos III e I antes de Cristo, em Alexandria, no Egito, 72 anciãos traduziram o Antigo Testamento hebraico para o grego koiné, o grego comum. E nesta tradução, a expressão usada por Pedro, presciência de Deus, não significa só saber o que vai acontecer no amanhã, mas também Deus escolher de modo efetivo pessoas, destinando-as à salvação, antes da fundação do mundo. Eu penso que a interpretação mais viável, mais correta, de acordo com a primeira carta de Pedro e de acordo com todo o Novo Testamento, precisamente as cartas de Paulo, como Efésios, que nós devemos entender que a expressão usada por Pedro no verso 2 do capítulo 1 da sua primeira carta, eleito segundo a presciência de Deus, significa que Deus elegeu pessoas de modo real, de modo positivo, com base em sua vontade, antes da fundação do mundo. Até porque o propósito de Pedro aqui não é discutir se Deus elege pessoas com base no que as pessoas fazem ou com base em sua vontade. O propósito de Pedro, ao confeccionar essa carta de Roma, provavelmente no ano 63 ou 64 depois de Cristo, é confortar os cristãos que estavam sendo perseguidos, pelo Império Romano. Vocês sabem que no ano 64 depois de Cristo, Nero, que assume o trono de Roma, alguns anos antes, em função de um incêndio que, segundo alguns historiadores, como Tácito, um historiador romano, que foi o mesmo que ateou fogo em Roma, acusa os cristãos de terem colocado fogo em Roma e começa a partir daí uma terrível e brutal perseguição contra os cristãos. Segundo alguns estudiosos, Pedro então confecciona essa carta. Vocês sabem que Pedro morre no ano 67, em Roma, a mando de Nero. Então Pedro escreve essa carta alguns anos antes, como disse, provavelmente antes do ano 64, e diante dessa perseguição encabeçada por Nero, Pedro então escreve essa carta com a única finalidade, dizer ao povo de Deus que estava espalhado pela Ásia Menor, que estes haviam sido de fato escolhidos por Deus. O propósito aqui é confortar, o propósito aqui é confortar os que estavam sendo perseguidos, os que estavam fugindo, os que estavam com medo de morrer. E Pedro então diz: vocês são pessoas separadas por Deus para a salvação. Deus de fato elegeu vocês, vocês são salvos, vocês são pessoas destinadas por Deus para a salvação. Então, em primeiro lugar, nós podemos dizer acerca de quem são os eleitos, que os eleitos são pessoas separadas por Deus para a salvação, de acordo com a vontade efetiva de Deus. E aí vocês já sabem que o significado da expressão eleito segundo a presciência de Deus não tem a ver, como dizem os arminianos, que Deus elegeu algumas pessoas porque Deus viu que essas pessoas, em algum momento, no tempo, no espaço, haveriam de responder positivamente ao chamado do Evangelho. Pedro não está discutindo isso aqui. O propósito de Pedro aqui é dizer o seguinte: vocês são pessoas escolhidas por Deus. Vocês são salvos, de fato vocês foram eleitas, escolhidas por Deus, é real, é factual. Não duvidem disto, não questionem isto, tenham certeza. É importante também nós entendermos, considerando que esta carta de Pedro foi confeccionada por Pedro e encaminhada a todos os eleitos residentes na Ásia Menor, atual Turquia, como descreve aí o verso 1. Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia são regiões da Ásia Menor, atual Turquia. Que todos estes eleitos de Deus
espalhados, portanto, nesta região, tem a ver com judeus e gentios. Tem a ver com judeus e gentios. Aqui nós aprendemos uma coisa fundamental, importante, que os gentios, isto é, nós, não se tornaram objetos da salvação por meio de Jesus na história por causa da rejeição de Israel. Vocês sabem que existe uma teologia que ensina que a igreja, que os gentios, é uma espécie, no que diz respeito à salvação, de acidente de percurso. Se Pedro escreve essa carta a gentios e a judeus, então Pedro está dizendo o seguinte: vocês, gentios e judeus, estavam nos planos de Deus nas entrelinhas, como salvos. Os gentios não são incluídos na história da salvação porque Israel rejeitou a Jesus. Os gentios são incluídos na história da salvação porque já estava nos propósitos eternos de Deus incluir os gentios na história da salvação. Então, até aqui nós já, em primeiro lugar, sabemos quem são os eleitos. Mas ainda, continuemos. Quem são os eleitos? Em segundo lugar, a igreja cristã espalhada por todas as nações do mundo. A igreja cristã espalhada por todas as nações do mundo. Judeus e gentios espalhados por todas as nações do mundo. A palavra dispersão, aí, do verso 1, indica exatamente isso. Pedro, então, está tentando dizer o seguinte: Deus, com o advento da chegada de Jesus, da morte de Jesus, da ressurreição de Jesus, passou a utilizar judeus e gentios com a finalidade de propalar a sua palavra, o seu evangelho, que nós chamamos de igreja. Porque a igreja é a composição de gentios e de judeus. Nas entrelinhas, Pedro está dizendo: vocês, judeus e gentios, são a igreja de Deus. A missão agora de proclamar o evangelho, de proclamar os oráculos de Deus, não é mais de Israel, é da igreja. É da igreja. É da igreja. A gente percebe que Pedro destina essa carta a judeus e a gentios, primeiro pelo uso das expressões aí que aparecem no verso 1, como dispersão, uma palavra associada aos judeus. Vocês sabem que em função precisamente do cativeiro babilônico, os judeus foram dispersos no mundo. Judeus, em função de tantas coisas que envolveram os judeus na história, precisamente este evento, isto é, o cativeiro babilônico, foram dispersos no mundo. A palavra também, ou termo eleitos, é um termo, se nós observarmos o Antigo Testamento, exclusivamente aplicado a Israel. Então, essas duas palavras, entre tantas outras, evidenciam que o cenário aqui é um cenário que tem a ver com o cenário judaico. Se nós observarmos o capítulo 2, verso 10, nós vamos ver que Pedro usa uma expressão que é a seguinte: não ereis povo. O verso 10 do capítulo 2 diz: vós sim que antes não ereis povo. Ele está se referindo aos gentios. Daí a razão de entendermos que essa carta é endereçada a gentios e a judeus. Ela é endereçada à igreja de Cristo. Então, os eleitos de Deus é a igreja cristã espalhada por todas as nações do mundo. Judeus e gentios, aqui e acolá, que dão testemunho do evangelho. Servos e servas de Deus. Mas ainda, quem são os eleitos? Quem são os eleitos? Em terceiro lugar,
os eleitos são santificados pelo Espírito Santo para a obediência a Jesus Cristo. É o que diz o verso 2. Eleitos segundo a presciência de Deus, nós já entendemos o que isso significa. Em santificação do Espírito para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Primeiro, os eleitos são pessoas separadas por Deus, com base em sua vontade, de acordo com sua vontade efetiva. Segundo, os eleitos são a igreja, já que a igreja é formada por judeus e gentios, espalhada pelo mundo, na face da terra. Terceiro, os eleitos são santificados pelo Espírito Santo para a obediência a Jesus Cristo, é o que diz o verso 2, e Pedro vai dizer a razão. Porque os eleitos são perdoados mediante o sacrifício de Jesus, é o que significa aí a expressão aspersão do sangue de Jesus Cristo, do final do verso 2. Então Pedro está dizendo, o Espírito Santo santifica, capacita, e é interessante a gente ressaltar que a palavra santificação aqui está associada a um processo, a uma coisa contínua. Pedro está dizendo, vocês são eleitos, Deus escolheu vocês, separou vocês para a salvação, com base exclusivamente em sua vontade, com uma finalidade, fazer com que vocês venham viver sendo obedientes à pessoa de Jesus Cristo, já que foi por meio do sangue derramado de Jesus na cruz do Calvário que vocês foram perdoados. Pedro está dizendo o seguinte, vocês que estão espalhados, vocês que estão aí dispersos, eu estou enviando essa carta com a finalidade de dizer a vocês que vocês devem obedecer unicamente a Jesus Cristo e não a César e não a Roma. Vocês devem obedecer unicamente a Jesus, porque foi de Jesus que os pecados de vocês foram perdoados. E a consciência de Pedro aqui está cativa à realidade do Antigo Testamento, onde o sacerdote aspergia o sangue dos animais sobre o povo, simbolizando, portanto, que neste momento os pecados do povo estavam sendo perdoados. Isso significa que Pedro está dizendo a judeus e a gentios que os pecados destes foram perdoados a partir do momento que o sangue de Jesus foi aspergido. Isto tem a ver com o ato de Jesus ter sido morto na cruz do Calvário. Mas entre linhas, Pedro está dizendo a mim e a você, vocês eleitos, salvos por Deus, possuem uma incumbência, viverem de acordo com as regras, com as normas de Jesus. Mas quem são os eleitos? Em quarto lugar, podemos dizer que os eleitos são peregrinos no mundo. É o que destaca o verso 1, quando o verso 1 diz, na sequência, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros, que são peregrinos. Forasteiros indica isso, peregrinos, nômades, peregrinos. Pedro está dizendo o seguinte, a pátria dos eleitos é a eternidade. A cidadania dos eleitos é celestial. Por isso, as normas que os eleitos devem seguir, já que os mesmos são forasteiros, peregrinos, gente que não pertence a esse mundo, gente que não pertence a essa pátria, gente que não deve bater continência a essa pátria, no sentido de viver de acordo com as regras anticristãs estabelecidas nessa pátria, gente, portanto, que deve seguir as regras do Evangelho, as normas de Jesus. Você é peregrino, você é peregrina. A sua cidadania celestial, notem que Pedro aqui tem um propósito de confortar o povo de Deus que estava sendo perseguido. Gente que estava sendo maltratada, pisoteada pelos soldados romanos. Gente que estava perdendo suas casas, seus bens.
Gente que estava vivendo como fugitivo, porque o insano imperador romano, como disse, Nero havia se insurgido com a única finalidade: matar os cristãos. E muitos à época foram queimados vivos, se tornaram tochas vivas. Pedro então está dizendo: não se preocupem com o que está acontecendo com vocês. Vocês não pertencem a este mundo. Vocês são forasteiros, vocês são peregrinos. Nós já vimos quem são os eleitos. É preciso também o que está relacionado à esperança dos eleitos. Você já sabe quem são os eleitos, de acordo com o capítulo 1 da primeira carta de Pedro, considerando os versos que apontamos. O que você precisa, o que nós precisamos saber, já que o nosso tema é a esperança dos eleitos, é o que está relacionado à esperança dos eleitos. Deste modo, vejamos. Primeiro, uma herança celestial. Uma herança celestial. É o que diz o verso 4. Observem comigo o que diz o verso 4. Para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros. O que significa? Em síntese, significa que a esperança dos eleitos é de que, no porvir, uma vida incomparavelmente melhor do que esta vivida aqui os aguarda. Esse é o significado de herança aí no verso 4. Tem a ver com comunhão plena com Deus. Aqui, hoje, e no porvir, é o que nós chamamos de já e ainda não. É experimentar as benesses celestiais, hoje, no presente, como nós vamos fazer daqui a pouco, quando participarmos da Santa Ceia. Uma herança celestial. E aí Pedro vai adjetivar esta herança. Ele vai dizer qual é a qualidade dessa herança. Primeiro, uma herança que não pode ser arruinada por nenhum exército inimigo. É o que indica o adjetivo ou a palavra incorruptível. Uma herança incorruptível. Pedro está dizendo o seguinte: esta herança reservada para vocês, ele vai dizer no verso 4, nos céus. No verso 5, melhor dizendo, é incorruptível. Os soldados romanos estão tirando de vocês algumas coisas físicas, algumas propriedades talvez, mas a herança que Deus tem para vocês é incorruptível. Nenhum exército inimigo pode arrancar esta de vocês. E o que está na mente de Pedro aí é a realidade do povo de Israel do Antigo Testamento, que vivia, quando saiu do Egito, em função da promessa da terra física, Canaã, a terra prometida. E vocês sabem que inúmeras e inúmeras vezes essa terra foi tomada, foi saqueada, foi invadida por exércitos inimigos. Pedro então está dizendo: a herança que vocês aguardam, que é a esperança de vocês, não pode ser, a exemplo do que aconteceu com os judeus no Testamento, invadida por nenhum exército inimigo. Então não temam. O que Deus deu a vocês, ninguém pode tirar de vocês. Segundo Pedro vai dizer que essa herança, que é incorruptível, não pode ser corrompida, contaminada. É o que significa o adjetivo ou a palavra sem mácula. Primeiro, é incorruptível. É incorruptível. Nenhum exército pode saquear, pode arruinar esta herança. Segundo, não pode ser corrompida, não pode ser contaminada. Pedro está dizendo o seguinte: vocês que são eleitos, vocês que são salvos, vocês que pertencem a Deus, não podem, a exemplo do que aconteceu com os judeus, quando os mesmos estavam na terra, serem contaminados pelas religiões pagãs, pela idolatria,
pelo misticismo pagão. Porque o que vocês possuem em Jesus Cristo não pode ser contaminado, não pode ser manchado. Vida cristã sem mácula, sem contaminação. Pedro está tratando da realidade que aguarda os cristãos no porvir, a realidade escatológica, mas Pedro também está tratando da realidade do hoje. Porque a mentalidade de Pedro está cativa à realidade veterotestamentária, que tem a ver com a conquista da terra e com o povo hebreu vivendo em Canaã. E vocês conhecem a história. Em vários momentos o povo na terra foi corrompido, o povo envolveu com religiões pagãs das mais variadas. E Pedro vai dizer ainda que essa herança não muda e nem danifica, é o que significa a palavra imarcessível. Pedro está dizendo o seguinte: lá em Canaã, na terra prometida, que tem a ver com os judeus do contexto do Antigo Testamento, as rosas murchavam, os campos eram danificados, a beleza física murchava-se. Essa herança que vocês possuem, a sua beleza, a sua grandiosidade, ela não murcha. Ela não murcha. Mas ainda, nós podemos destacar que esta esperança dos eleitos tem uma base, tem um alicerce. Em segundo lugar, a ressurreição de Jesus Cristo. Esta é a base, este é o alicerce dessa esperança, desta herança, dessa certeza de que nós vamos gozar plenamente Deus por toda a eternidade. Que nós vamos ter essa vida sem contaminação, incorruptível, onde o inimigo não pode invadir, essa vida encantada de modo permanente. A base, o alicerce é a ressurreição de Jesus Cristo, é o que diz o verso 3 em sua parte final. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua misericórdia nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Sem a ressurreição de Jesus, nossa regeneração não seria possível. E nossa esperança não faria nenhum sentido. A base de que haveremos de ressuscitar de dentre os mortos é a ressurreição de Jesus Cristo. Alguém já disse que se tirar a ressurreição de Jesus Cristo do cristianismo, o cristianismo desaba. O que dá sentido a todo discurso, a toda comunicação cristã de um mundo por vir melhor é a ressurreição de Jesus Cristo. Cristo venceu a morte. Pedro está dizendo o seguinte: a prova de que o que aguarda vocês é inquestionável é a ressurreição de Jesus. É o alicerce, é a base. A terceira coisa relacionada à esperança dos eleitos é o propósito da esperança. Nós vimos do que se trata a esperança. Uma herança corruptível, sem mancha, imarcessível. Nós vimos qual é a base dessa esperança, dessa herança. Dessa esperança, é a ressurreição de Jesus Cristo. Agora nós temos que ver o propósito dessa esperança. Promover nos salvos perseverança. Perseverança. Ante ao fogo ardente das tribulações. É o que diz aí os versos de 6 em diante. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Pedro está dizendo, o propósito dessa esperança, a realidade que move vocês, que tem a ver com essa herança, com que aguarda vocês, é fazer com que vocês sejam perseverantes, é com que vocês se tornem resilientes, ante ao fogo ardente das tribulações. O que Pedro está dizendo,
faz os eleitos continuarem firmes, certos e certas, eleitos, certos e certas, ante as tribulações, de que devem ser fiéis a Jesus Cristo e a Deus, é o que os aguarda no porvir. Pedro está dizendo, tenham paciência. Não fique triste. O propósito é fazer com que vocês perseverem. O propósito da esperança é fazer com que vocês perseverem. Nero desencadeou uma perseguição contra os cristãos. Está difícil, está complicado viver na Ásia Menor, nesse contexto onde Nero acusa vocês de modo injusto, porque se comentava em Roma, segundo Tácito, que o próprio Nero havia colocado em Roma. Nero então criou um álibi para salvar da acusação, acusando os cristãos de terem colocado fogo em Roma. E Pedro está dizendo, olhem para as provações, olhem para o fogo ardente da provação, da perseguição, considerando a esperança de vocês, o que aguarda vocês de modo positivo. Deus está trabalhando com vocês. Deus está aprovando vocês. A quarta coisa relacionada à esperança dos eleitos é o resultado da esperança no ser dos eleitos. Primeiro, a gente viu que o propósito é gerar perseverança ante as chamas ardentes das tribulações. O propósito é fazer com que a gente venha perseverar e venha entender, enquanto eleitos de Deus, que Deus usa as provações com a finalidade de moldar-nos, de fazer-nos mais parecidos com Jesus. E Pedro vai dizer que Jesus, no mesmo capítulo, é a fiel testemunha, é o exemplo de alguém que sofreu, portanto, os seus discípulos, consequentemente, haveriam de sofrer. A quarta coisa relacionada à esperança dos eleitos, como disse, é o resultado da esperança no ser dos eleitos. Uma alegria gloriosa. É o que diz os versos 8 e 9. A quem não havendo visto a mais, no qual não vendo agora, mas crendo exultais com alegria indizível e cheio de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Pedro está dizendo o seguinte, eu sei que vocês não viram Jesus como eu vi, eu sei que vocês não andaram com Jesus como eu andei, mas a esperança que tem a ver com a herança de vocês, deve produzir em vocês uma alegria indizível, já que vocês estão em Jesus, que morreu, que ressuscitou, portanto, é em Jesus que vocês estão alicerçados, porque é a base da esperança de que uma vida melhor aguarda vocês, a ressurreição de Jesus. Então vivam, não de modo contristados, cabisbaixos, mesmo ante ao fogo ardente da perseguição. Ergam a cabeça de vocês, porque o que aguarda vocês é incomparável. Melhor. Uma alegria gloriosa, indizível. Irmãos, aqui cabe uma pergunta. Considerando o que nós vivemos, já que a vida que nós vivemos muitas vezes se apresenta diante de nós como uma vida difícil, a pergunta é, ante ao que você sabe acerca do que te aguarda, acerca do seu amanhã, você tem passado por tudo isso com alegria indizível, exultando, se alegrando diante de Deus, porque o maior presente foi dado a você por Deus mediante Jesus Cristo, uma herança incorruptível, o que te aguarda no porvir, que não pode ser em momento nenhum manchada. A quinta coisa relacionada à esperança dos eleitos, e última, é que a palavra que nos garante uma vida melhor no porvir é a palavra de Deus. É o que diz os versos de 10 a 12. Notem que Pedro vai dizer o seguinte, os versos de 10 a 12, que os profetas haviam falado de Jesus, haviam falado que o Messias haveria de sofrer. Isaías, por exemplo, no capítulo 53, dentre tantos outros.
que o Messias haveria de padecer, que a vida do Messias, isto é, de Jesus Cristo, enquanto aqui estivesse, seria uma vida amarga, de dificuldades, de tribulações, de perseguições, como foi. Com isso, Pedro está tentando dizer o seguinte: isso aconteceu, isso de fato aconteceu, isso de fato ocorreu. Isso significa que a palavra de Deus, que a palavra que nós estamos fundamentados com relação à nossa herança, com relação à nossa esperança, é a palavra de Deus. Pedro aqui, nos versos de 10 a 12, está defendendo a inerrância das Escrituras, a inspiração das Escrituras, ou seja, está dizendo que as Escrituras é a palavra de Deus e nós devemos confiar. A vida melhor nos aguarda, porque a palavra de Deus nos garante isto. Eu concluo esta mensagem chamando a sua atenção, meu irmão e minha irmã, para o verso 4. Aliás, verso 5. Que diz o seguinte: vocês, eleitos e eleitas de Deus, que sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé para a salvação, preparada para revelar-se no último tempo. Por isso, não devem temer os neros que surgem na vida de vocês. Porque tudo que Deus deu a vocês, tudo que tem a ver com a salvação, com a vida cristã de vocês, dada por Deus mediante Jesus Cristo, está guardado, está protegido. Quem está guardando é Deus, pelo poder de Deus. Então não temam, não temam. O campo onde tudo que está relacionado com a nossa esperança, com o que nos aguarda, é um campo, em outras palavras, Pedro está dizendo no versículo 5, onde o inimigo não pode entrar, onde o inimigo não pode invadir. O poder que nos guarda é maior do que o poder de Roma, o poder de Deus. Você, meu irmão e minha irmã, tem vivido crendo nestas promessas? Você tem vivido crendo nessas promessas? Ou seja, você tem vivido neste mundo sendo movido e movida por essa esperança? A esperança do eleito de Deus, em síntese, não se restringe a nada que tenha a ver com este mundo. Tem a ver com a realidade celestial. Você tem vivido no aqui, crendo que uma vida melhor te aguarda? Esta é uma pergunta feita com a finalidade de fazer com que venhamos a refletir. Fique de pé.